Olá, tudo bem? Tudo na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bem-vindo ao canal História e Teologia, onde nós abordamos assuntos históricos, também teológicos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto não muito polêmico, mas que tem que ser bastante compreendido em nosso meio. Eu vou usar o texto de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 18. Veja bem, observe a leitura. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório, certo? Então, veja bem, eu, eu fiz essa leitura, essa breve leitura, porque eu gostaria de explicar uma situação que acontece há um bom tempo. Israel é dividido em dois períodos, o povo de Israel. É dividido no período antes do cativeiro na Babilônia e depois do cativeiro na Babilônia. Quando Israel estava ainda na sua terra natal, que é o que é hoje, uma parte do que é hoje no Oriente Médio, que era chamada de Palestina pelos romanos, certo? Israel tinha a permissão de Deus de fazer uso de imagens. Tanto é que nós lemos aqui em Êxodo, onde está escrito que os querubins serviriam como ornamentação para a Arca da Aliança. Um ficaria de frente para o outro, certo? Não somente os querubins, mas também outros objetos, outras imagens. Então, o que acontece? O mandamento bíblico diz o seguinte: não farás para ti imagens de escultura que se assemelhe a alguma criatura que há no céu, na terra ou no mar, certo? Porém, nós devemos entender uma coisa: o mandamento bíblico está escrito no idioma hebraico antigo, certo? E quando ele fala de imagem, é imagem no termo não português, que é a nossa língua, mas no idioma hebraico, de onde vem a palavra ídolo, certo? Então, Deus, ele permitia que essas imagens fossem feitas como ornamentação para o tabernáculo, com o sentido de espelhar algo que existia. Se a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, os 2 querubins simbolizavam a presença dos querubins, dos serafins, dos arcanjos diante de Deus, cultuando e adorando a Deus, certo? Então, quando o mandamento bíblico diz não farás para ti imagens, que na verdade é ídolos, ele está querendo dizer o seguinte: não farás para ti objeto de culto de imagem, certo? E quando os judeus provocaram tanto a ira de Deus, a fúria de Deus, a ponto deles idolatrarem falsos deuses como Baal, Astarote e entre outros deuses que existiam em Canaã, Deus então prometeu expulsar Israel de sua terra e enviá-los para o cativeiro na Babilônia. Depois que eles voltam da Babilônia, eles voltam com vários pensamentos. E um deles é o seguinte: não tomar o nome do Senhor em vão. Tanto é que eles não mais falam o nome de Deus, e a pronúncia do nome de Deus ela fica um pouco perdida. Hoje nós temos uma pronúncia bem antiga que é Yahvé, né? E também temos outra que deriva do latim, que é Jeová, mas esse é um outro assunto. E um dos sistemas que eles colocaram para si foi justamente essa: não fazer nenhum tipo de objeto, certo? Por quê? Porque eles ficaram cientes que foi através de objetos, de ídolos, que eles passaram a ir para o cativeiro da Babilônia, certo? Então, nós devemos distinguir imagens de ídolos. Imagem é uma coisa e ídolos é outra. Mas o que acontece é que ao longo do período da igreja
foram feitas representações, imagens dos santos antigos para mostrar como essas pessoas elas eram bondosas, elas seguiam o mesmo caminho de Jesus. Mas com o tempo, o povo, naquele tempo na Europa, era analfabeto em sua grande maioria, não sabia ler. Os padres fizeram imagens para que o povo pudesse visualizar e entender melhor a Bíblia, certo? A Bíblia era escrita em latim e eu já estou avançando um pouco na história. E o povo não sabia falar o latim, só quem sabia falar o latim era o clérigo. O povo simples não sabia falar o latim. E como a Bíblia não era escrita na língua natural do povo, e sim na língua do clérigo, que era a língua latina, que era uma língua quase que exclusiva somente do clérigo, o povo tinha que entender a Bíblia através de imagens. E com o tempo, as imagens serviram como objeto de quê? De culto. Certo? Deus, ele nunca autorizou no Novo Testamento os apóstolos, através do Espírito Santo, a fazer imagens, certo? Não. Essa foi uma autorização lá no Antigo Testamento dada por Deus aos sacerdotes para que fizessem imagens que representavam ou simbolizavam as coisas que existiam no céu. Já no Novo Testamento nunca foi autorizado que se fizesse imagens de apóstolos ou seguidores ou outros seguidores de Jesus. Isso daí já é uma questão de que os padres, né, os clérigos do século quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante introduziram dentro da igreja para facilitar a compreensão de quem? Do povo. No entanto, nós devemos sempre avaliar aquele ditado que diz, né? Nem tudo que reluz é ouro. Daquela imagem surgiu um ídolo e que deu origem à idolatria, certo? O que é idolatria? É colocar uma imagem, fazer culto àquela imagem como se aquela imagem fosse Deus, ou seja, aquela imagem está substituindo Deus. E hoje em dia nós temos, infelizmente, um arsenal muito grande de ídolos e as pessoas, por não terem um apego à Bíblia e sim a tradições humanas, então nós temos o que nós temos hoje em dia, entendeu? Objeto e culto de adoração. Então, que você possa ter compreendido um pouquinho neste resumo, certo? Essa questão de diferença de imagem e ídolo, e que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Amém?